Bem-vindos à Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2, sob a liderança do pastor Antônio Lino. Bem-vindo ao nosso canal de estudos e meditação na Palavra de Deus. Aqui o nosso grupo de estudos da Igreja Pentecostal no Brasil, também nosso canal da Igreja Estado da Graça, nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é bem-vindo de estar juntamente conosco para essa série de estudos em busca da verdade, que tem como um lema: ao abrir sua Bíblia, abra seu coração. Nós estamos estudando nessa série de estudo a Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer uma leitura, um estudo meio aprofundado, desde Gênesis até Apocalipse. E como nós falamos, estamos alguns domingos estudando a Palavra de Deus, nós estamos ainda na criação, no princípio, falando um pouco do capítulo 1, dos dias da criação. E hoje, nesse domingo, nós vamos dar sequência à nossa série de estudo. Nós vamos falar sobre o sexto dia, o sexto dia que está lá em Gênesis, o sexto dia que está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 24 até o versículo 31. Vamos ler o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 24 até o versículo 31. Então, o versículo 24 diz o seguinte: E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus criou macho e fêmea, os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a parte da terra, por toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era bom. Houve assim a tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Então, para começarmos a falar do sexto dia, eu sempre gosto de trazer a nossa discussão, trazer o debate, trazer para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a criação. Eu gosto sempre de trazer o que os nossos irmãos judeus pensam acerca da criação, acerca do primeiro dia, e com base nisso a gente vai desenrolando o entendimento sobre a criação do mundo. E por que eu uso? Venho falando para vocês que eu gosto de usar muito no Antigo Testamento os antigos sábios do povo judeu. E por que, Paulo Neto, você usa os sábios judeus na interpretação do Antigo Testamento? Primeiro, pelo domínio da língua, domínio da palavra, do hebraico, tanto o hebraico moderno como o hebraico antigo. E segundo, pela sua própria tradição, pela tradição oral, pela lei oral, que é justamente a interpretação da lei escrita. E por todo o conjunto de elementos que eles possuem para interpretar as escrituras sagradas dentro do Antigo Testamento. Então, dentro da tradição judaica, o sexto dia ele tem alguns aspectos importantíssimos que precisamos levar em consideração. E aqui iremos, de forma linear, apresentar todos esses aspectos para que, a partir desses comentários, possamos chegar a uma melhor interpretação desses acontecimentos referentes ao sexto dia. O Urashi ele começa
seu comentário de forma interpolada ao texto da Torá, ao texto de Gênesis. Ou seja, o que é uma interpretação interpolada? Ele vai misturando o texto escrito, ou seja, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, com a interpretação, ou seja, com a explicação. Ele vai explicando parte a parte do texto. Então, por isso a interpolação ela é importante, ela é interessante dentro do entendimento judaico. Isso também vai nos ajudar um pouco a entender sobre as Sagradas Escrituras. Então, o Rashi ele começa dizendo que Deus ele disse o seguinte: produz a terra criaturas vivas, moventes de acordo com suas espécies, né? Rebanhos, répteis e todas as criaturas rastejantes que fervilham, como insetos, anfíbios, vermes, formigas, besouros, né? Toupeiras, lesmas e assim por diante, né? E animais da terra de acordo com suas espécies, e assim foi. Então Deus ele fez os animais da terra de acordo com as suas espécies, ambos de acordo com suas espécies, e répteis e criaturas rastejantes que fervilhem sobre o solo de acordo com as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, mas não abençoou os animais para que fossem fecundos e prolíficos. E por quê? Porque ele previu, né, isso em relação à questão da serpente, previu que a serpente ela se rebelaria, né, e não quis incluí-la em uma bênção. Se você for observar, Deus ele fala de todos os animais para que eles fossem o quê? Fecundos e prolíficos. Ou seja, fecundos, que eles se multiplicassem, né? Que eles fossem férteis e que se multiplicassem, que eles se espalhassem da terra. No entanto, quando chega na serpente, ele não fala isso à serpente. Ele limita a serpente para que ela não seja prolífica, ou seja, que ela não povoasse toda a terra como os outros animais, justamente por causa da rebelião. E assim, continuando, Urashi, né, como os anjos, ele falando sobre a questão da criação, depois que Deus ele estabelece a forma como os animais foram criados, né? Então ele passa a fazer uma narrativa acerca da criação da humanidade. E aí ele começa dizendo o seguinte: como os anjos eles são feitos na semelhança divina, sendo possuidores de certo grau de livre-arbítrio, né, Deus presumiu que eles poderiam opor-se à criação de outra forma de vida também à sua semelhança. E isso é interessante porque quando Adão foi criado, quando ele foi criado e foi posto no Jardim do Éden, Adão ele emanava, né, a espiritualidade. Ou seja, o corpo de Adão era como se fosse uma lâmpada que propagava a luz. Ou seja, ele não ocultava a luz, mas sim ele revelava essa luz. E muitos dos anjos, né, segundo a tradição judaica, muitos dos anjos, quando viram o homem, desejaram adorar o homem como Deus, né? Então o Adão, na sua glória inicial, era semelhante a Deus, e os anjos sentiam desejo e vontade de adorá-lo. Então, quando Deus, antes de Deus criar o homem, ele traz os homens para traz os anjos, né? Ele comunica aos anjos, nós vamos ver isso mais adiante, mas ele faz com que os anjos tomem ciência do que ele haveria de fazer para que os anjos não se rebelassem, né? Não ousassem se rebelar contra Deus e contra os homens. Então, por isso, dentro da interpretação de Irash, quando ele fala que Deus, né, ele humilhou-se, né, de uma forma, humilhou-se não, é de uma forma humilde, né, humildemente, ele pediu a licença para a criar os seres humanos, né? Você pode pensar assim, pô, mas Deus é Deus, ele não precisa pedir licença de ninguém para criar nada. Ele é Deus. Mas observe
o que nós falamos logo no início. No processo da criação, Deus ele usa 3 atributos para criar todas as coisas no mundo da criação. Um é a graça, outro a justiça e o outro é o esplendor, é a glória. Então, a misericórdia, a justiça e o esplendor. Quando os judeus eles interpretam essa parte afirmando que Deus adotou uma postura, né, humilde, chamando os homens, chamando os anjos para tomarem ciência, para tomarem consciência daquilo que Deus haveria de fazer, Deus provoca através desse gesto nos anjos um sentimento de reverência maior. Uma reverência maior. Observe que os anjos eles possuem livre-arbítrio também. Os anjos possuem livre-arbítrio. E nós vamos ver mais adiante que parte desses anjos eles se rebelaram. Houve uma rebelião. Então, quando Urashi ele fala que o Eterno, de forma humilde, lhes pediu licença para criar os seres humanos, né? E Deus disse à sua corte celestial, por isso que muitas pessoas não entendem quando Deus fala façamos e pensa que ali estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. Na realidade, o que estava ali era a corte celestial. Era todas as 10 ordens angelicais, as ordens dos anjos. Existem 10 ordens. Então, ele comunica a essas 10 ordens, ele comunica a essa corte o que ele haveria de fazer. E quando ele vai comunicar aos anjos, o que ele vai fazer, ele diz, façamos um ser humano à nossa imagem, isto é, em posição ereta, refletindo a mesma hierarquia, né, a mesma hierarquia de faculdades, né, que o Eterno usou para criar, né, para criar o mundo, e com a qual eu vos fiz, ou seja, com a qual ele fez também os anjos, e conforme a nossa semelhança, isto é, dotado de discernimento e intelecto. Embora tenha sido apenas Deus, sem a participação dos anjos, né, que criou o ser humano, como vai estar evidente no versículo seguinte, ele exprimiu sua intenção de modo a incluir os anjos no processo da criação do homem. Alguns dos anjos foram avessos à criação da humanidade, mas Deus convenceu-os dizendo que observem que dentro da interpretação judaica é interessante isso aqui, eu gostei muito do que Urashi ele fala aqui, ele diz o seguinte, ser seres feitos à sua semelhança, isto é, como eles, se seres feitos à sua semelhança existissem só no céu e não na terra, isso causaria um desequilíbrio na criação. Ou seja, quando Deus ele vai explicar aos anjos a importância da criação do homem, ele diz que, olha, é importante que o homem seja criado, porque a criação do homem vai trazer o equilíbrio a toda a criação. Porque não pode existir apenas seres semelhantes a mim dentro apenas do ambiente espiritual, dentro do mundo espiritual, dentro do nível espiritual. É necessário que haja seres semelhantes a mim também dentro do mundo existencial, dentro do mundo físico, para que haja o equilíbrio da criação. Então, Urashi ele continua. Se esse ser humano viver à altura de sua imagem divina, ele dominará o peixe do mar, as aves dos céus, os rebanhos e toda a terra, bem como sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Do contrário,
ele será inferior aos animais e os animais selvagens prevalecerão sobre ele. Observe que quando Deus vai criar o homem, ele estabelece uma condição importante aqui. Se o homem viver à altura de sua imagem divina, o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. E ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus, não apenas para povoar a terra, mas para ser semelhante, para viver à altura dessa imagem. Se o homem viver à altura da imagem divina, à altura da imagem de Deus, então ele vai dominar os peixes do mar, as aves dos céus e os rebanhos de toda a terra, bem como toda a sorte de répteis que rastejam sobre a terra. Aí o Urash, na explicação, ele vai dizer o seguinte: do contrário, o homem seria inferior aos animais e os animais selvagens prevalecerão sobre ele. Ou seja, se o homem não entender que ele é a imagem de Deus e por isso ele deve viver à altura dessa imagem, ele vai estar abaixo dos animais, abaixo dos animais selvagens, abaixo dos animais irracionais. A irracionalidade dominaria o homem. Quando o homem, você pode observar, quando o homem ele não vive à altura da imagem de Deus, quando ele não vive dentro de uma consciência de quem ele é, da onde ele veio e para onde ele vai, você pode observar que as suas atitudes, as suas características são atitudes e características de um homem de Belial, um homem bestificado, um homem animalesco. Então, nesse primeiro ponto, quando Deus fala sobre o dominar sobre os animais, ele está falando que para que o homem domine sobre os animais, domine sobre todas as coisas da terra, é necessário que o homem entenda o seu lugar na criação. E o lugar do homem na criação é o lugar especial, porque Deus coloca ele para dominar, para reinar, para ser semelhante a ele. E por isso o homem precisa ser semelhante a Deus. Então, assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. Então, quando Deus ele cria o ser humano à sua imagem, isso significa que Deus o criou no molde pelo qual ele se decidiria. Ou seja, ele criou a imagem de Deus, ou seja, com uma forma que refletia a hierarquia de faculdades que ele usou para criar o mundo, ou seja, da mesma forma com que Deus, usou seus 10 atributos para criar todas as coisas, Deus, de igual modo, o Deus, de igual modo, ele cria o homem possuindo a impressão desses atributos, como uma marca registrada, como uma referência de sua obra perfeita. Então, a primeira coisa que Deus ele cria antes de criar o homem, ele cria um molde, ele cria uma forma, ele cria um modelo, com um molde mesmo, um molde onde o homem seria formado. E esse molde que Deus ele cria contendo todos os 10 atributos que Deus usa para a criação. E esse molde, entre a comunidade judaica, eles chamam de Adão Kadmon, ou o Adão primordial. Então, com base nesse Adão primordial, nesse Adão Kadmon, o Adão ele foi
criada. Porque o Adão Kadmon é como se fosse o corpo cósmico do universo, onde todas as coisas foram criadas. E aí você pode entender o Adão Kadmon como o Cristo, o Filho de Deus. Então, seguindo. Então, da mesma forma, né, ele criou o homem, né, conforme a sua semelhança, né, ou seja, dotado de discernimento e intelecto. Então, o homem ele tem discernimento e intelecto. Ou seja, a imagem de Deus é a forma, né, a forma perfeita, e a semelhança está relacionada ao intelecto. Embora tenha dado existência a todas as outras criaturas, né, diretamente com sua fala, Deus falou e criou. Deus ele cria o corpo do ser humano figurativamente, né, à mão. Né, Deus, de uma forma figurada, ele moldou o corpo do homem. Isto é, primeiro ele derrama o pó da terra em um molde. Observe como é que é interessante a interpretação judaica. Ele tem um molde, então ele coloca a terra nesse molde, né? Além disso, ele criou como um ser único, né? E aqui entra uma das coisas interessantes, né? Que, de acordo com o comentário de Irache, o homem ele foi criado por Deus de uma forma andrógena, ou seja, um ser andrógeno. E o que é um ser andrógeno? O ser andrógeno é representado como um ser que tem os dois sexos prestes a dividir-se ou definir-se em um macho ou uma fêmea. Ou seja, o homem e a mulher estavam num único corpo, constituídos de corpo, macho e fêmea, unidos pela costa. Pela costa. Ou seja, o macho e a fêmea, o homem e a mulher estavam unidos pela costa, em um corpo só. Aí você pode até me dizer, mas isso é um absurdo, isso é fantasioso demais. Eu posso até levar em consideração o susto que muitos de vocês nesse momento estão tendo em relação a essa parte da interpretação judaica sobre a criação do homem. Mas se você for observar, não é muito difícil de ter acontecido dessa forma. Se você for observar dos gêmeos, né? Gêmeos siameses, né? Que nascem unidos, né? Ou pela cabeça, ou pelo tronco, né? Unido pela parte superior do corpo, isso não parece ser tão absurdo. Porque a forma como aqui está descrito por Rashi, ele diz um ser andrógeno. Ou seja, é um ser que tem os dois sexos prestes a ser divididos. Ou seja, Deus cria macho e fêmea em um só corpo, mas com um objetivo posterior de dividir. E aí nós temos, né, nós vamos falar sobre isso mais adiante, no capítulo 2, quando entrar no capítulo 2, a gente entrar justamente na parte de Adão e Eva, né, nós vamos ver isso de uma forma mais clara. Então a gente não vai detalhar agora, para não criar mais dúvida ainda. Mas dentro da interpretação judaica, homem e mulher estavam num único só corpo, unidos pela costa. Por isso, mais adiante nós vamos ver que Deus ele retira a mulher da costela de Adão. Da costela de Adão.
Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o homem ele foi criado praticamente no último dia da criação, porque o sétimo dia foi o descanso. Deus criou o descanso no sétimo dia. Então, o homem foi criado no último dia. Então, o homem criado no último dia, né, ele obedece a uma ordem das formas. A criação do homem obedece uma ordem das formas. Isto é, a primeira forma é unida à segunda, a uma segunda forma, caso dentro do nível da matéria, ou seja, levando em consideração matéria, força e preparação. Repetindo, no caso aqui, o homem ele foi criado no último dia, né, obedecendo a ordem das formas, isto é, a primeira forma é unida à segunda no nível da matéria, no nível da força e no nível da preparação. E sua limitação, a limitação desta forma, ela se completa pela primeira vez no momento da formação, quando o homem é formado, ou seja, o homem ele trazia em si uma limitação inicial, né, que precisaria ser superada por ele lá no Éden. Ele precisaria superar no Éden. Nós vamos explicar isso com mais calma no decorrer do nosso estudo hoje. Então, assim, observem, vocês precisam observar essa parte aqui. Assim, a primeira forma, ela se completa com a segunda, da mesma forma que a segunda se completa com a terceira, que representam as formas da realidade. Então, o que podemos entender, o que só poderemos entender, né, de forma bem clara, quando nós olhamos a criação, não apenas como sendo a criação desse mundo que nós estamos vivendo, mas devemos levar em consideração os mundos criados, né, por Deus antes desse mundo. E por que eu falo isso? Lembrem das aulas passadas que nós falamos um pouco desses mundos. Quando quando a Bíblia fala que Deus criou mundos, ele está falando justamente do mundo da emanação, do mundo da criação, do mundo da formação e do mundo da ação. Então, emanação, criação, formação e ação foram 4 mundos criados. Então, para cada mundo existe uma forma, e para cada mundo, ou seja, cada mundo ele se projeta no mundo inferior, sendo que o mundo inferior é uma projeção limitada do mundo superior. Observe que o mundo superior se projeta no mundo inferior, sendo que a projeção recebida do mundo superior no mundo inferior, ele passa a ter uma limitação. Assim por diante. Um exemplo claro, o mundo da emanação, que é o mundo mais elevado, o mundo onde existe apenas Deus, a emanação, ele vai se projetar no mundo da criação, de maneira que na criação você vai ter uma limitação daquilo que há no mundo da emanação. Então, a criação é uma projeção do mundo da emanação, mas de uma forma limitada. Da mesma forma que o mundo da criação, ele se projeta no mundo da formação, só que no mundo da formação, essa projeção vai ter uma limitação, vai ser limitada. O mundo da formação vai se projetar no mundo da ação, de maneira que no mundo da ação vai haver uma limitação também. De maneira que quando o homem vem a esse mundo, ele vem ao mundo da ação numa limitação
espiritual muito elevada. Isso nós podemos ver num estudo chamado níveis da alma, os níveis da alma. Então, nós precisamos entender a criação dessa forma. Que assim como os mundos são projeções, eles se projetam nos mundos inferiores de uma forma limitada, da mesma forma, as formas que existem em cada mundo desse vão se projetando, vão se projetando nas outras formas de uma forma limitada. De maneira que, quando nós vimos as formas que seguem o nível da matéria, o nível da força e o nível da preparação, nós temos o quê? O nível da matéria, a forma da matéria, ela está dentro do mundo da ação. A forma da força, ele está dentro do mundo da formação. E quando você vê, né, a forma da preparação, você tem lá o mundo da criação. Então, na criação se prepara, na formação vem a força de moldar, e na ação se materializa o que foi criado. Se materializa o que foi criado. Então, aqui tem um outro ponto importante, né, a ser destacado, que é o fato de que a realização precede a forma que evolui. Desculpa. Essa forma que evolui aqui, ela está se referindo aos níveis da alma. E quais são os níveis da alma? Nefesh, Ruach, Neshama. Ou seja, Nefesh, alma residente ou alma vivente. Ruach, espírito. E Neshama, alma divina ou espírito vivificante. O que levaria o homem, observem isso, que levaria o homem a buscar a elevação dentro do Éden, passando de um nível para o outro. Observe que aqui você precisa entender e precisa observar com calma isso aqui. Que observe que à medida em que o homem vai passando de um nível espiritual para o outro, essa mudança também vai ocorrer no corpo, na forma. Observe que nós falamos anteriormente que existem níveis da forma. Níveis da forma. A preparação, a força e a matéria. Assim como também temos mundos como a criação, formação e ação. E aqui nós estamos vendo os níveis da alma, Nefesh, Ruach e Neshama. Agora observe só. O que o homem precisaria fazer no Éden? Em Gênesis diz que o homem ele se tornou alma vivente, ou seja, Nefesh. Ele é posto no Éden como sendo Nefesh, alma residente ou alma vivente. Então, o que o homem precisava fazer? O homem estava no nível espiritual de Nefesh, alma vivente. Ele era matéria, era terreno, e estava no Éden. O Éden estava posto, o jardim, estava no jardim. O jardim estava no Éden. O jardim é um local
como se fosse uma antessala entre o mundo da ação e o mundo da formação. Então, ali no Éden, o homem precisaria evoluir, elevar-se espiritualmente, elevar-se na forma e elevar-se nos mundos. Então, o homem ele tinha que sair do nível da alma vivente, ele teria que passar para o nível de espírito e assim sair do mundo da ação e para o mundo da formação, do mundo da formação e para o mundo da criação. Ou seja, ele sairia de alma vivente, passaria para espírito e depois se tornaria espírito vivificante. Né? Espírito vivificante. Então, o desafio de Adão no Éden, que nós vamos ver mais detalhadamente mais à frente, era justamente esse. E quando ele foi criado lá na criação, ele recebeu uma forma incorruptível. Depois ele foi para o mundo da formação, onde ele recebeu uma forma limitada da forma que ele recebe no mundo da criação, já recebe uma limitação. E nessa limitação, ele precisaria elevar-se. E se ele conseguisse elevar o seu nível, no caso no nível da formação, que é Ruach, parte do Ruach, do espírito, se ele elevasse para espírito vivificante, ele entraria neste mundo da ação como espírito vivificante. Como ele não elevou espiritualmente, ele não subiu de Nefesh, aliás, de Ruach para Nefesh, então ele cai para, aliás, de Ruach para Neshama, então ele cai de Ruach para Nefesh. Ou seja, ele vem como alma vivente para o mundo da ação. Então, nós precisamos entender que a alma resistente, o espírito e a alma divina, e Nefesh, Ruach e Neshama são níveis da alma, que o homem ele deveria buscar essa elevação dentro do Éden, passando de um nível para o outro. Nós não devemos perder de vista que o homem foi criado segundo a forma pré-estabelecida por Deus, né? Por Deus. Quanto a esta forma, não podemos contemplar com os nossos olhos, ou seja, a forma pré-estabelecida por Deus, a forma na qual ele usa como molde para criar o homem, nós não podemos ver, que é o Adam Kadmon. Nós não vemos esse Adam Kadmon, né, que é o que deu a forma para o homem. No entanto, somente percebemos esse Adam Kadmon, essa forma, somente por meio de sua orientação, né, que se torna fundamental para o intelecto do homem. Porque o mundo da forma anterior, né, porque o mundo da forma anterior, ele prepara a forma que a segue. E a próxima é limitada em relação à anterior, que nós falamos, né? A forma da criação, ela prepara a forma da formação, do mundo da formação. Mas essa forma do mundo da formação, ela é limitada em relação à criação. Da mesma forma como a forma da ação é limitada à forma da formação. Assim, o homem foi criado no último dia para ser o propósito dos seres e sua última e completa forma, ou seja, a forma de todas as formas. Então o homem ele foi criado como o selo da criação.
como a imagem perfeita de Deus, a imagem perfeita do Adão primordial. Então, quanto a esse ponto, né, nós precisamos lembrar do que o apóstolo Paulo ele fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, onde ele diz que nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, aqui nós estamos falando do Adão Cadmon, nós estamos falando do homem primordial, estamos falando da forma que deu forma a todas as coisas. Estamos falando de Cristo. Então, como foi dito, né, que a forma anterior prepara a forma que vem a seguir, e o propósito da forma inferior é justamente elevar-se até o ponto da forma que o preparou. Então nós podemos, dessa forma, entender de forma bem clara, né, o propósito de Cristo na criação. Ou seja, o propósito de Cristo na criação do homem. O homem em si, natural, carnal, é o nível mais baixo, né, o qual os judeus denominam de nefesh, ou seja, alma residente ou alma vivente. Assim, o nível mais elevado, o qual Cristo, né, estabelece como sendo o alvo, né, a ser alcançado para nós, é o Neshama, que é a alma divina ou o espírito vivificante. Tanto Nefesh quanto Neshama correspondem aos mundos da ação e os mundos da criação, o mundo natural e o mundo espiritual. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala, quando ele fala que não foi o homem espiritual que veio primeiro, e sim o homem natural. Por quê? Porque pela transgressão do homem, ao invés do homem elevar-se para o nível de Neshama, ele transgrediu e decaiu. Ou seja, ele veio nesse mundo como alma vivente, ou como nefesh, né? Como um ser carnal. Isso fica ainda mais interessante quando nós olhamos para o que o Rabi Eliezer diz ao comentar o texto que fala: faremos um homem. O Rabi ele começa falando o propósito de Deus ter tomado a terra para formar o homem. Segundo ele, Deus haveria conjecturado o seguinte: nós nos tornaremos um homem, e eu, o Eterno, e a terra nos tornaremos uma pessoa, composta de uma parte material da terra e uma parte mental que eu darei a ele. E por isso o homem carregará ambas as imagens, mas em diferentes aspectos. E naquilo que ele possui no seu corpo, ele carregará a imagem terrena. E aquilo que toda alma falante possui como intelecto, esta trará também a imagem de Deus. Observe que quando Deus fala, faremos o homem, né, de acordo com o Rabi Eliezer, Deus está dizendo, eu me tornarei um homem. Eu me tornarei um homem. Né? Ou seja, ele se uniria à terra, né, para se tornar uma pessoa, para se tornar um ser humano. Né? E assim, o homem passaria a carregar as duas naturezas, terrenas
e espiritual. E aqui entra um ponto interessante que muitos discutem sobre tricotomia, dicotomia. Não. Se você for observar o homem, ele não é tricotômico. Ele é dicotômico. Ele possui apenas duas dimensões: a espiritual e a carnal, a espiritual e a terrena. Então, quando percebeu que a vegetação do mundo, Deus percebeu que a vegetação do mundo aguardava pela chuva para poder brotar, né, o ser humano, depois criado por Deus, ele pediu a Deus que fizesse chover, e Deus fez chover, e a terra rapidamente se cobriu de vegetação em todos os estágios da maturação. Depois de separar o humano andrógeno em corpos de macho e fêmea, como será descrito, como eu falei, que será descrito com mais detalhes adiante, quando nós falarmos de Adão e Eva, Deus os abençoou, né? E Deus lhe disse: sede fecundos e prolíficos, enchei a terra e conquistai-a, subjugai a, a seu a, subjugai todas as coisas, né? Enchei a terra e conquistai-a, né? Subjugai seu aparente antagonismo à divindade, né? E revelai seu desejo profundo de expressar a divindade dentro dela. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, todas as criaturas vivas que rastejam pela terra. No entanto, não tenteis refinar o mundo além das vossas capacidades. Ou seja, o homem precisaria cuidar do mundo dentro de um limite. Observe que, sendo o homem a imagem de Deus segundo a sua semelhança, era próprio dele governar sobre todos os assuntos da terra, sejam eles de cortar, esmagar, construir, plantar, porque a virtude daquela imagem é tão obrigatória que deva, né, ascender e governar em todos os aspectos. Então Deus disse ao homem e à mulher: eis que, apesar de ter-vos feito senhores sobre os animais, eu não vos autorizo a matá-los para comê-los, pois não quero que ninguém confunda vosso domínio sobre a vida com o meu domínio. Deveis sempre ter consciência de que sois apenas criaturas. Eu só vos dei toda planta que dá semente sobre a face da terra, e toda árvore que possui fruto que dá semente serão para vós por alimento. Podeis também comer carne, podeis também podeis comer carne de animais que morram naturalmente. Ou seja, o homem não poderia matar nenhum animal para comer. Ele poderia comer no caso de um animal morrer de forma natural. Então toda a vegetação de plantas, e aqui entra um ponto de detalhe que isso dentro da explicação judaica, Deus estabelece a dieta do homem de carne apenas quando o animal ele tem morte natural. Biblicamente falando, né, sem a tradição judaica, Deus vai estabelecer vai alterar, né, a dieta do homem já lá com Noé, quando ele estabelece para Noé a permissão para comer carne, ele matar e comer carne de animais. Então toda a vegetação de planta também servirá de alimento para toda criatura da terra, para toda a ave dos céus, né, e para tudo que rasteje pelo solo, que possua alma vivente, mas aqueles animais que eu criei como carnívoros podem matar para comer, diferente de vós, diferente dos homens. E assim foi. No fim do sexto dia, Deus viu que tudo que tinha feito, né, era bom. Então agora ele cria o ser humano, né, e já não era apenas bom, mas muito bom, pois só a humanidade é capaz de consumar a criação, levando ao cumprimento de seu propósito. E assim foi manhã, assim foi tarde e manhã, no sexto dia. Então, a criação do homem, de uma forma bem sintética, de uma forma bem simples,
né, nós podemos dizer que a criação do homem, ela foi o selo da criação de todas as coisas. Como vimos, Deus ele criou o homem, né, é, com o objetivo de que ele elevasse, ele passasse os níveis e atingisse o nível espiritual do qual ele viria a governar nesse mundo que nós vivemos, no mundo da ação, de uma forma eterna. Então, por causa da transgressão, que isso nós vamos ver mais adiante, o homem, ao invés de vir a esse mundo como Neshama, como alma vivente, como espírito vivificante, o homem vem para esse mundo como Nefesh, ou alma vivente, alma residente, ou seja, a consciência do corpo. Então é lógico que existem alguns pontos aqui que são meio polêmicos, que chamaram a atenção, que às vezes cria até uma certa dúvida sobre quanto à veracidade, mas que ao longo do processo de análise desses textos nós chegamos à conclusão que faz sentido. Quando ali Urashi fala acerca do homem como sendo andrógeno, homem, corpo do homem e mulher num só corpo, homem e mulher num só corpo, e mais adiante a separação desse corpo, Deus separa, tanto é que Deus faz com que o homem entre em um sono profundo, e quando Deus ele retira da costela, o homem e a mulher estavam ligados pela costela. Então Deus ele faz essa remoção, ele separa o homem e a mulher desse único corpo, faz de ambos dois, né? E assim tem macho e fêmea. Eu espero que tenham gostado. No próximo domingo nós vamos falar sobre o último dia, o sétimo dia, para aí depois podermos entrar na nossa análise final, que é justamente o comparativo entre os grupos, né, dos dias de criação. Então, e assim podermos entrar na primeira dispensação, que é a inocência. Falar um pouco sobre Adão e Eva, sobre a serpente, sobre a queda do homem. Espero que tenha sido interessante para todos vocês, trazer um pouco mais de conhecimento sobre as Sagradas Escrituras. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não faz parte do nosso grupo aqui, tanto do nosso grupo de estudo da Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2, como também do meu portal, do meu canal aqui do Facebook, da Igreja Tal da Graça, né, Manacapuru, nos siga, se torne um seguidor, nos ajude para que nosso canal ganhe relevância e muitas pessoas possam também ter acesso a esse estudo. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, no próximo domingo aqui no nosso canal da Igreja Tal da Graça, Liberdade 2, né, e no nosso canal da Igreja Tal da Graça, né, e da Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2, Igreja Tal da Graça, nosso ambiente de meditação, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.